Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? 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 Amém. É noite de gratidão, é noite de louvor, de adoração. E é minha primeira vez aqui. No varandão então, já estava com saudades as duas últimas vezes, né, que a Camila me convidou e eu fiquei doente e não pude vir. Então, glória a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite, da gente poder estar comemorando com o nosso coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. E antes de trazer algo que o Senhor colocou no meu coração, é importante a gente pensar 3 anos desse projeto. E nada permanece se o Senhor não estiver junto. Enquanto estava vindo, na realidade, enquanto estava meditando nessa palavra, Camille, Jefferson, Leane, Cauã, eu lembrava de uma passagem, de alguns momentos que Jesus estava andando e os fariseus, as pessoas, né, os religiosos questionavam, falavam, e eu lembro que existe uma passagem que eles falam assim: se não for realmente de Deus, não vai prevalecer, não vai continuar. E eu falo a mesma coisa aqui. São 3 anos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. É um privilégio, é uma honra servir o Senhor com essa família tão amada, uma família que se dedica na obra, que se dedica e envolve a família toda. E tenho certeza que as minhas palavras são desse povo aí também, de gratidão. Estamos falando de gratidão, então não podemos deixar de agradecer pela vida de vocês. Eu sei que vocês não gostam, eu sei que vocês gostam de ficar no anonimato, mas a honra, a gente precisa honrar. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero fazer uma reflexão em cima de um texto muito conhecido, de um versículo muito conhecido, e é uma provocação. Esse versículo, na realidade, ele é um questionamento. Esse versículo, na realidade, é uma pergunta que eu quero, junto com os amados, tentar responder nesta noite. Eu gostaria de pedir aos amados que pudessem abrir no livro de Salmos, no capítulo 116, nós vamos ler somente um versículo, que é o versículo de número 12. Salmos 116, o versículo 12. E ele traz esta pergunta que eu quero tentar, junto com os amados, responder nessa noite. Que entregarei ao Senhor? Que entregarei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Em algumas versões vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, Senhor. Noite de celebração, noite de festa, noite de gratidão, Senhor. Noite em que podemos, ó Deus, rever, olhar lá para trás, ó Deus, e declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Noite onde te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem aberto as portas deste lugar, Senhor, nesta localidade, neste bairro, Senhor, para abençoar vidas, ó Pai.
Ó Deus, e como é bom, Senhor, ver a Tua mão agindo. Ó Deus, nós já adoramos ao Teu nome, declaramos, ó Deus, louvores a Teu nome. Nós declaramos que Tu és santo, declaramos, ó Deus, que a Tua presença, Senhor, é aquilo que nos basta, Senhor. Ó Deus, falamos contigo, levantamos clamor, orações a Ti, Senhor. Ó Deus, eu tenho plena convicção, Senhor, pela Tua palavra que subiu, Senhor. Tudo aquilo que já fizemos aqui nesta noite, subiu como incenso suave às Tuas narinas, Pai. Mas agora, Deus, nós Te imploramos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Ó Deus, nós somos seres, ó Deus, sociais, sociáveis. Ó Deus, o Senhor quer, ó Deus, a todo momento se manifestar, Senhor, e falar conosco, ó Pai. E que nesta noite, Deus, não seja diferente, Senhor. Ó Deus, rasga os céus nesta noite, neste lugar, Senhor, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, não ouvir a voz do Eliezer, mas ouvir a voz do Senhor, Pai. Ó Deus, eu me coloco, Senhor, como vaso, Senhor. Ó Deus, fale o que sei que sou, Pai. Ó Deus, mas Te imploro, Deus, que o Senhor venha, Senhor, me tornar nesta noite, nesse momento, um canal do Teu Espírito, ó Deus, para falar aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite, Pai. Ó Deus, receba toda adoração, toda honra, toda glória, toda majestade seja dadas a Ti, Senhor. Abre, Senhor, os nossos ouvidos e o nosso coração, Senhor, para entender aquilo que Tu queres falar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos conversar um pouquinho, não só nesse versículo, mas em cima desse texto. Para a gente iniciar, a gente vai entender e a gente vai ver que esse Salmo 116, ele tem um autor que não é muito conhecido, é anônimo. Mas alguns estudiosos vão dizer que esse texto foi escrito, esse Salmo foi escrito por Ezequias. No momento em que ele estava aflito em relação à grave doença que ele estava vivendo. E neste momento ele começa a declarar algumas coisas. E se nós formos analisar todo o contexto do Salmo 116, nós vamos analisar e nós vamos ver que ele fala de morte, ele fala de sofrimento, ele fala de dificuldade. Mas ele fala de gratidão também. Porque é na dificuldade, queridos, que a gratidão nasce. É no momento de dificuldade que a gratidão aparece. Infelizmente, muitas das vezes, nós só conseguimos agradecer quando a gente está passando por uma situação difícil. Aí a gente lembra de agradecer. Porque por natureza, o nosso coração, porque somos muitas das vezes dominados pela nossa natureza. E a nossa natureza, ela não é uma natureza que está junto do Senhor. A natureza que herdamos através do pecado lá, através de Adão, ela nos afasta do Senhor. E como ela nos afasta do Senhor, ela nos afasta de todos os atributos que estão relacionados com o Senhor. E um desses atributos é a gratidão. E muitas das vezes nós, eu e você, não temos um coração grato. Eu não me lembro de eu agradecer hoje por não estar com dor de barriga. Eu não me lembro de agradecer hoje por não estar com dor de cabeça. Mas quando estamos com dor de cabeça, nós oramos. E logo assim que a dor de cabeça passa, nós fazemos o quê? Agradecemos. E é esse o nosso coração. E o salmista, ele vai fazer esta pergunta: que entregarei ao Senhor. Quando a gente vai num aniversário ou num casamento e a gente leva um presente para os noivos, para o aniversariante, a gente quer escolher o melhor presente.
A gente olha, obviamente, para o nosso bolso, aquilo que dá, mas a gente quer dar o melhor. A gente quer fazer, quer entregar algo que a pessoa se sinta feliz. Nós que somos pais e mães, não tem melhor coisa quando a gente dá um presente ao filho e o filho abre aquele presente e esboça aquele sorriso. A gente até esquece que parcelou em 12 vezes. A gente até esquece que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa em função disso. Só pela alegria de ver os nossos filhos felizes. E a gratidão também deve ser assim. Quantos motivos temos para agradecer? Quantas coisas o Senhor tem feito em nós e por nós. E eu quero trazer algumas reflexões. E a primeira reflexão que eu quero trazer é o seguinte: que o salmista ele vai ensinar nesse Salmo 116. E a primeira reflexão que eu quero trazer para os amados é por que o salmista tinha motivos para ser grato. Porque se ele declara lá no meio do capítulo, no versículo 12, que entregarei, o que eu vou dar ao Senhor? Que presente eu vou dar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em mim? Se o salmista faz essa pergunta, é sinal que algo estava acontecendo na vida dele que o deixava feliz e constrangido. O que eu sinto nesse versículo, queridos, é um constrangimento, é uma vergonha, que o salmista olhava para a vida dele e ele pensava: tantas coisas eu tenho, o que eu posso dizer? O que eu posso dar? O que eu posso fazer? Nós declaramos um louvor aqui e dizemos: sei que é simples para um rei. Como presentear alguém que tem tudo? Como presentear alguém que é dono de tudo? Se até o desejo de adorar é Ele quem coloca em nós. E esse era o questionamento do salmista. Porque ele não sabia o que dar. Mas por que ele não sabia o que dar? Porque ele tinha alguns motivos e algumas razões para ser grato. E eu quero compartilhar alguns desses motivos que talvez também sejam o seu motivo de ser grato nessa noite. Talvez você ache que não tenha motivos para ser grato. Talvez você até tente. Talvez você fale: Eliezer, você não sabe as dificuldades que eu passo. Você não sabe as lutas que passo. Você não sabe o que eu estou vivendo. Como posso ser grato em meio à tribulação, em meio a circunstâncias negativas, em meio à enfermidade, em meio à descrença, em meio à dificuldade financeira, em meio à falta de trabalho? Como posso ser grato? E o salmista vai dar algumas razões. E a primeira razão está no versículo 1 e no versículo 2. Que ele vai dizer o seguinte: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Queridos, o primeiro motivo que temos para ser grato é porque Ele nos ouve. Porque os ouvidos dele estão inclinados para nós. Meus amados, ouvir não quer dizer fazer aquilo que queremos. Ouvir é ouvir. Se a gente for trazer para o nosso contexto, quantas vezes já conversamos com alguém e falamos pouquíssimas palavras, e a pessoa desabafou, falou, e você não disse quase nada, e no final daquele quase monólogo, ao invés de um diálogo, de uma troca, a pessoa fala: como foi bom conversar com você. Quem nunca passou por isso?
E às vezes a gente não precisou falar nada, porque as pessoas não queriam, a pessoa não queria ouvir, ela queria falar. Mas ela queria falar desde que tivesse alguém pronto para ouvir. E esse é o primeiro motivo que temos para ser grato, porque Ele nos ouve. O segundo motivo que temos para ser grato está no versículo 3 e 4, que vai dizer o seguinte: a tristeza da morte me cercaram, e as dores do inferno se apoderaram de mim, e eu encontrei tribulação e tristeza. Então chamei o nome do Senhor. O Senhor, eu suplico, livra a minha alma. O segundo motivo, queridos, que temos para ser gratos. O primeiro é porque Ele nos ouve. E o segundo é porque Ele nos livra. Se não fosse assim, Ele não deixaria um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. E nesse modelo, Ele diz: livrai-nos de todo mal. No versículo 5 tem o terceiro motivo que o salmista, e talvez eu e você, devemos ter para ser grato. Que nós temos um Deus que é misericordioso. É um Deus que ouve, mãe, o seu clamor, o seu choro pelo seu filho que não está perdido. É um Deus misericordioso que ouve, Pai, o seu clamor quando, como o amado falou aqui do projeto, aquele que não tem o que comer, aquele que não sabe o que vai comer no dia seguinte. E esse é o Deus misericordioso. E o quarto motivo para que possamos ser gratos, e ali o salmista está lá no versículo 6. O Senhor preserva o simples, e eu estava abatido, e Ele me socorreu. O quarto motivo que temos para ser grato é que Ele nos socorre. Socorro bem presente, não é em qualquer momento, na hora da angústia. Ele nos ouve, Ele nos livra, Ele nos socorre, e Ele é misericordioso. Só que tudo isso que o salmista e que nós estamos sentindo, porque talvez você veio nesta noite aqui e não tinha algum motivo para agradecer, e você começou, está percebendo. Faz assim, faz um exercício aqui, fazer igual o meu amigo Betão, faz assim. A gente costuma dizer, Camille, que a grama do vizinho é mais verdinha. Mas só que tem alguns vizinhos que não conseguiram fazer isso hoje. Que não conseguiram respirar. Que talvez seja mais um motivo de sermos gratos. Queridos, quando nós olhamos esse que eu citei, vários outros motivos de gratidão, ele precisa produzir em nós algo. E ele produz em mim e você algumas coisas.
Quando nós entendemos que precisamos ser gratos, quando nós começamos a visualizar e ao invés de olhar o problema, ao invés de olhar a dificuldade, nós olhamos o Deus que pode todas as coisas e que, se quiser, vai nos abençoar. Mas nós cantamos. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. O meu Deus, Ele não é porque Ele faz, e sim porque Ele é. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o que produz em nós, quando nós entendemos e visualizamos diversos motivos para sermos gratos? O primeiro está no versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Eu andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Amados, depois do salmista perceber e entender os motivos que ele tinha para ser grato, ele passa a andar com Jesus. Aleluia. Ele passa a, como diz aquela ilustração de pegadas na areia, porque às vezes nós olhamos nos momentos de mais dificuldade, parece que o Senhor não está conosco. E a gente olha, nessa analogia vai dizer isso, que as pessoas olhavam e no momento de mais dificuldade só tinham 2 pegadas. E às vezes a gente questiona: ah, Senhor, por que me abandonaste? Por que no momento que eu mais precisava, o Senhor não estava comigo? E Ele vai dizer: filho, filha, nesse momento, as pegadas que estavam ali não eram as suas, eram as minhas, te carregando no colo. Quando nós entendemos, amados, os motivos que temos para ser gratos, nós queremos andar com Ele. A gente não consegue mais imaginar uma vida sem Ele. A gente quer estar onde Ele está. A gente quer fazer aquilo que Ele faz. A gente quer fazer, a gente quer andar, a gente quer andar, fazer, porque Ele é o nosso Deus. E não tem como, queridos, a gente receber algo e a gente não fazer algo de volta. Normalmente, quando a gente recebe um presente, a gente quer retribuir fazendo algo. Aleluia, Jesus. Seja a tua mão, oh, glória a Deus. Quando nós temos esse coração grato, nós passamos também a crer nele. Eu costumo brincar com algumas pessoas que acreditar é algo muito mais complexo do que a gente fala. Eu costumo brincar, eu falava até com Giovana nesses dias, Giovana, acho que Mariana, que a fé, a gente acreditar, é a gente pisar e depois o chão aparecer. A gente andar aonde tem chão é fácil. A fé é quando a gente bota o pé e o chão aparece. A gente bota o pé e o chão aparece. Bota o pé e o chão aparece. Isso é ter fé. Isso é acreditar. E quem me dera viver eternamente assim, pastor Arilson. De todo momento, botar o pé e o chão aparecer. Mas quando nós temos motivos para ser gratos, nós cremos. Mesmo que alguém diga que vai chover e tem um sol, um dia ensolarado, e que ninguém olhe, ninguém perceba, só uma nuvem no céu ensolarado, num dia lindo,
e a gente olha somente uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o motivo que a gente acredita. Aí a gente segue o conselho das mães. Leva o guarda-chuva, porque vai chover. Essa é a fé. E quando nós entendemos que temos motivos para sermos gratos, nós fazemos isso. Nós cremos. Que outra coisa nós produz em nós? Não é o que nós fazemos, não. É o que produz em nós. Ter contentamento. Talvez o melhor e o maior exemplo de contentamento é Paulo. Paulo aprendeu o segredo da vida, que é ter contentamento. Paulo não esperava, ele não vivia baseado naquilo que ele tinha, naquilo que ele iria fazer. Mas ele tinha contentamento. Aí ele declara que ele aprendeu a ter uma vida de abastança e ele aprendeu a ter dificuldade. E percebam, queridos, que talvez quem aprendeu a ter nada, é mais fácil ele se acostumar a ter tudo, porque ele não tinha nada. Mas no caso de Paulo foi inverso. Depois de você ter tudo e depois não ter nada, e ainda ser contente, e ainda ter contentamento, e ainda ter prazer, felicidade, é o que faz um homem e uma mulher que aprendeu a ser grato. Então nós vimos alguns motivos que temos para sermos gratos. Vimos o que a gratidão pode produzir em nós. Mas existe uma pergunta a ser respondida. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu quero, de uma forma breve, tentar responder esta pergunta. O que nós podemos dar a alguém que tem tudo? Aleluia. Mas como dar essa gratidão? Como fazer isso? Aí a primeira está lá no versículo 12, que vai dizer o seguinte: entregarei ao Senhor, que entregarei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Retribuição. Nós não fazemos barganha com Deus. Nós não fazemos troca com Deus. Eu não dou porque Ele me deu. Eu dou, eu me entrego porque Ele é Deus. Independente daquilo que Ele vai fazer por mim. E quando nós temos, queridos, um coração grato, nós queremos retribuir. Todos nós, a maioria de nós, vai à casa do Senhor, cada um em sua igreja, e nós amamos trabalhar para o Senhor. Os músicos que estão aqui tocando, tanto aqui quanto nas igrejas, não recebem nada para fazer isso. Normalmente tem que chegar cedo, normalmente tem que se dedicar. Quem vai dançar tem que ensaiar. Como
fazer isso se eu não tenho nada em troca? Cada um de nós poderia estar em casa. E hoje eu dei prova, consegui corrigir as provas para vir caminhando para cá. Glória a Deus, que privilégio. Às vezes alguém chama a gente para pregar, né, pastor? E fica assim, poxa, obrigado, a gente que agradece, que é um privilégio. É o mínimo que eu posso tentar retribuir aquilo que o Senhor faz em mim, na minha vida, e assim, com qualquer coisa que nós vamos fazer. Mas a gente retribui não porque Ele nos deu. É constrangedor. É o constrangimento que a gente fica da gente ser tão abençoado. E a gente quer dar alguma coisa. No versículo 14 ele vai dizer mais uma coisa. Que é pagar os votos. Pagar os votos significa a gente cumprir aquilo que a gente combina. Não é cumprir o que a gente combina com alguém. É cumprir o que a gente combina com o Senhor. Chega no final do ano, é tempo da gente fazer votos, da gente prometer, da gente planejar. No ano que vem vai ser assim, eu quero fazer isso, aquilo. E quando nós temos um coração grato, a maneira da gente entregar, da gente expressar essa gratidão, é a gente pagando os nossos votos. No versículo 16, vai dizer o seguinte: o Senhor, verdadeiramente, ó Senhor, verdadeiramente eu sou o teu servo. Eu sou o teu servo e o filho da tua serva. Tu soltastes as minhas amarras. Senhor, eu sou teu servo. O que nós podemos dar em resposta a esse versículo? Um reconhecimento de quem Ele é e de quem eu sou. Porque quando eu reconheço, queridos, que eu sou pecador, que eu sou falho, e que Ele é um Deus todo-poderoso, o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus não que tem poder, mas um Deus que tem todo o poder, aquele que luta as nossas lutas, aquele que guerreia por nós, aquele que cura, que salva, aquele que liberta. A gratidão significa em reconhecer quem Ele é. E por fim, o versículo número 13, que vai dizer o seguinte: tomarei, aleluia, o cálice da salvação e clamarei, Senhor, o nome do Senhor. Amados, tomar o cálice da salvação é entender que um dia Jesus olhou para mim, pecador, falho, sem perspectiva nenhuma, e Ele olhou para mim e Ele falou o seguinte: Deus lá no trono dele, eu vou entregar o que eu tenho de melhor. Porque Deus, queridos, Ele não entrega qualquer coisa. Porque Deus entrega por mim, por você, é o melhor. A gente até canta um louvor: o melhor de Deus está por vir. Permita-me discordar que o melhor de Deus já veio, que foi Jesus Cristo de Nazaré. E quando Ele vem, Ele se entrega. Existem duas ações
Existe a ação de Deus de enviar o Filho dele. Esse é o cálice da salvação. Existe uma ação de Deus de entregar o Filho dele. E existe uma ação do Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré, de se entregar por mim e por você. Aleluia. Queridos, ele não foi levado, ele se entregou. Glória a Deus. Ele poderia, porque ele é Deus, ele poderia ter resistido. Ele poderia não ter morrido naquela cruz. Em um certo momento que ele estava próximo, que ele sabia tudo que ele ia sofrer, ele disse o seguinte: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele chega e ele fala: Pai, não deixa eu passar por isso não. Jesus. Mas ele lembra de mim, É tremendo, Jesus. ele lembra de você. E ele fala: Glória a Deus. mas seja feita a tua vontade e não a minha. Quando ele declara isso, queridos, que seja feita a tua vontade e não a minha, ou seja, eu preciso fazer, eu preciso sofrer para que eles não sofram, eu preciso sofrer para que eles tenham vida. Eu preciso fazer o último sacrifício, porque o sacrifício que era feito de expiação, através de animais, já não era suficiente. Precisava do sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito foi Jesus. E quando ele faz esse sacrifício, ele nos dá, ele nos promove da posição de criatura para filho. E hoje nós podemos falar: Abba, Pai. Aleluia. E Abba, Pai quer dizer, sabe o que, queridos? Paizinho. Não tem quando o filho fala com carinho com o pai? Isso é o Abba, Pai. Abba, Pai é aquele, quando o filho recosta em nós e fala: ah, meu paizinho. Ele nos dá, queridos, a ponte que havia sido rompida, né, pastor? Ela é reconstruída através de Jesus. Aleluia, Jesus. Ele volta lá no Éden, onde Adão pecou e o livre acesso que o homem tinha a Deus foi rompido. Ele volta lá atrás, através do sacrifício. A gente costuma brincar que foi patrasmente. O sacrifício que ele fez naquele momento, ele atingiu as gerações passadas, presentes e as gerações futuras. Para que nós não precisássemos mais continuar fazendo sacrifício. Porque aqueles sacrifícios eram sacrifícios que não eram perfeitos. Queridos, eu não sei você, mas a minha maneira de responder essa pergunta: que darei ao Senhor? É valorizando cada dia o sacrifício que Ele fez por mim. É servindo ao Senhor da melhor maneira possível. Porque quando eu honro ao Senhor, quando eu entrego a minha vida por completo ao Senhor, eu estou falando o seguinte: Senhor, Jesus, valeu a pena. Aleluia, Jesus. E a minha oração, amados, é que Ele venha olhar daquele lugar, à destra do Pai. Ele olha lá e fala: valeu a pena ter sofrido, valeu a pena ter pago esse preço, porque eles estão me honrando, Aleluia, eles estão com o coração grato. oh, glória a Deus. Queridos, que nesta noite, se você não tinha
Se você chegou aqui nessa noite sem ter um motivo palpável para ser grato, eu quero que você olhe para a cruz. Eu olho para a cruz. Da morte me livrou. E eu posso declarar: pela cruz me salvou. Foi a cruz. Foi o sacrifício. A gente pode cantar esse louvor? Pela cruz. Não é o nome não, mas você já sabe qual é. Eu não ia nem, isso não está no script não. Mas enquanto nós estivéssemos cantando esse louvor, eu quero te pedir que você fechasse os seus olhos e você meditasse na letra desse louvor. Entendesse que a cruz, ela trouxe vida para nós.
Nós declaramos, Senhor, Glória. que o Senhor é o nosso Deus. Nós declaramos que não há nenhum Deus além de Ti, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, a Tua soberania, Senhor, nesta noite, Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, o Teu senhorio sobre nós. Nós reconhecemos, ó Deus, que sem Ti, Senhor, nada somos e nada podemos fazer, Pai. Ó Deus, nós reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez diante da Tua grandeza, Senhor. E nós, Senhor, nos prostramos diante a Ti, Senhor, com o nosso coração grato, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício do Teu Filho naquele Calvário. Nós Te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor olhou para nós, Senhor, falhos, pecadores. Oh, Jesus, tão cheio de carrapiches, cheio de manias. Oh Deus, Tu olhou para nós, Senhor, mesmo nós rejeitando a Ti, Senhor. O Senhor olhou para nós, mesmo nós escolhendo Barrabás, Senhor. O Senhor olhou para nós, mesmo falhos, Senhor. Oh Deus, e se entregou, Senhor. E se entregou. E se entregou por amor a nós, Senhor, para que nós tivéssemos vida, Senhor. A Tua morte, Deus, produziu, a morte do Teu Filho Jesus produziu vida em nós, Senhor. E nós queremos, ó Deus, honrar, Senhor, esse sacrifício. Nós queremos, ó Deus, com o nosso coração grato, Senhor, não olhar as dificuldades, ó Pai, mas olhar aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela manifestação do Teu poder nesta noite. Muito obrigado por cuidar de nós. Muito obrigado. Muito obrigado por colocar em nós, Senhor, esse coração grato, Senhor. E se ainda não estamos tendo, Senhor, nos ajuda. Nós nos arrependemos, Senhor, por murmurar. Nós nos arrependemos de reclamar, Senhor, e de não reconhecer, Pai, aquilo que o Senhor faz em nós, Senhor. Ó Deus, que as dificuldades que cada um de nós passa, Senhor, ó Deus, seja, ó Deus, um combustível, Senhor, para continuarmos, ó Deus, crendo que dias melhores virão, Senhor. Muito obrigado por esta noite tão especial, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.